Olá, Pedro. Olá, Mia! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Tema da semana... Sexo. Sexo. Ok, bom. O sexo. Okay, Sexo. Bom. Quem traz o tema da semana és tu, portanto Sim. vamos já descobrir para onde é que tu queres levar a conversa. Antes disso, antes de entrarmos no tema da semana, só para quem está a ouvir este podcast na semana em que ele é lançado, né? Porque muitas vezes ouvimos podcasts que já foram lançados há muito tempo, não é? Mas para quem está a ouvir na semana em que o podcast está a ser lançado, ou seja, em setembro de 2021, prestar atenção à masterclass que vai acontecer no dia 27 de setembro, às 19 horas. É uma masterclass sobre coaching no desporto que eu vou fazer com o Pedro Seabra. Portanto, basicamente vão ser um grande coach no desporto, especificamente no futebol. Portanto, vamos ter aqui, vai ser uma conversa, obviamente, à volta do coaching no desporto, com entrega de ferramentas e estratégias práticas. Portanto, para quem se interessa pelo desporto, e não só, há aí uma boa oportunidade. A Masterclass é gratuita, portanto, é só procurar o link de registro. A forma mais fácil, provavelmente, é ir às minhas redes sociais, entrar no meu Instagram. Ou nas notas, podes pôr nas notas aqui no episódio. Posso pôr nas notas do episódio também, portanto, fiquem atentos. Se estão a ouvir isto antes do dia 27 de setembro, aproveitem para se registrar na Masterclass e participar, que vai valer mesmo a pena. Para quem gosta de futebol, de desporto, imperdível. Para quem gosta de coaching, imperdível. Para quem gosta de desenvolvimento pessoal, imperdível. Pronto, era isto. Boa. Boa? Eu noto que estás entusiasmado com este projeto. Sim, estou muito entusiasmado porque depois de 13 anos a trabalhar como coach na área do desporto, está a ser interessante falar mais sobre isto de forma aberta e especificamente trazer mais histórias e estratégias do desporto para o grande público. Está a ser muito interessante. Portanto, eu fiz há uns dias fiz uma masterclass, essa foi sozinho, e foi muito bom perceber a quantidade de pessoas que se inscreveram, a quantidade de pessoas que participaram e a quantidade de pessoas que mostrou de uma forma muito clara. E eu quero aprender e estudar mais sobre coaching no desporto, e que até já aderiram ao curso que eu e o Pedro estamos a preparar e que vai ser lançado nessa masterclass do dia 27 de setembro. Boa. Okay? Boa? Sim. Lá estarei. Sim, lá estarei. Boa. Agora vamos falar de outro desporto, não é? Exato. De outro tipo Estás de a ver? desporto. E é isso. Esse tipo de comentário que despertou aqui o meu interesse em falarmos mais sobre este tema. Estava a haver uma troca de mensagens num grupo de WhatsApp, que eu pertenço, só com mulheres, e houve assim umas brincadeiras em mensagem, a brincar com algo que alguém tinha escrito e claramente a insinuar sexo. Só que sem explicitamente falar sobre isso. Aliás, a conversa era sobre exercício físico, depois fez-se essa ligação que toda a gente sabia qual era, mas ninguém dizia isso explicitamente. E fiquei a pensar nisso. Quantas vezes é que nós queremos falar sobre sexo? Eu sinto que as pessoas estão sedentas para falar sobre sexo, mas há algo que lhes impede de fazer isso abertamente. Fala-se assim por código um bocadinho. Depois juntou-se a isso uma outra conversa que tive com uma pessoa que eu que estava a partilhar assim uns desejos e eu incentivei a pessoa a partilhar isso com o companheiro e tive o feedback do resultado. O resultado foi a pessoa com quem essa pessoa partilha a vida ficou um dia inteiro sem falar com a pessoa. Por causa da partilha que fez sobre os pensamentos, sobre os desejos que tem, sobre as curiosidades que tem, se calhar até mais isso, curiosidades de propriamente desejos explícitos. O resultado, eu não sei exatamente como é que foi introduzido o tema, assim, mas achei curioso que o resultado foi uma grande discussão e um dia sem falar.
O que é que tu dizes? Pronto, esses são os meus 2 pontos de partida que faz-me tirar a conclusão que precisamos de falar mais sobre isto e de uma forma mais aberta e honesta. Parece quase totó nós estarmos no ano de 2021 com tanto progresso social que tem acontecido em tantas áreas e ainda vamos utilizar inevitavelmente a palavra tabu quando nos referimos a sexo. Sim. É totó, não é? É Ainda não totó. aprendemos a falar sobre isto abertamente. Ainda não aprendemos. Sendo que para uma grande parte das pessoas é uma parte muito importante da sua vida e é uma fonte de prazer, é uma fonte de conexão, é uma fonte de desejo, uma fonte de fantasia. Aliás, havia uma terceira inspiração, que foi hoje que eu estava a ouvir um podcast da Glennon Doyle, que é uma pessoa que eu admiro muito e sigo muito e leio muito o que ela escreve. E ela no podcast, elas estavam precisamente a falar também sobre sexo e no início ela diz assim, fogo, hoje esqueci-me de pôr desodorizante e hoje foi mesmo o pior dia possível por causa do tema que vamos falar de não ter posto desodorizante, porque já estou a suar muito, não é? E mais uma vez, não é? O que é que está... Está muita vergonha ligada, continua, não é? Como estavas a dizer, em 2021, quase 22, continuamos a sentir vergonha quando falamos do tema. Eu acho que é inevitável, se nós procurarmos, aqui na conversa a dois, desempacotar as razões pelas quais isto é assim, não é? Acho que vamos chegar a um sítio onde chegamos muitas vezes nas nossas conversas, que é vamos chegar aos primeiros anos de vida e àquilo que nos foi transmitido implicitamente quando nós, enquanto crianças, começamos a ter os primeiros contactos naturais com a sexualidade e com a nossa dimensão sexual, não é? E a forma como muito rapidamente nos disseram que não ponhas aí a mão, não podes mostrar partes do teu corpo às outras pessoas, não é? Não podes ver isto na televisão, ou começaram-nos a criar a ideia da indecência, do que é indecente. Só que muitas destas coisas foram passadas, não é? Estou a recorrer às minhas experiências e daquelas que eu vejo acontecerem com os outros. Muitas destas coisas não foram passadas assim de uma forma muito linear. É tudo muito com inuendos e com coisas implícitas. Porque a começar nas pessoas que não estão à vontade com a sexualidade, não é? É difícil depois falar aos outros sobre isso. Nem que seja para lhes dizer claramente, olha, eu não me sinto nada confortável com sexualidade. Eu não me sinto nada confortável com isto. Porque isso já é um passo. Nós temos falado muito aqui no nosso podcast da questão das crenças, daquilo em que nós acreditamos, das opiniões, como é que elas são formadas. Então, as crenças sobre a sexualidade são muitas vezes crenças mesmo muito lixadas e que quando nós vamos procurar de onde é que isto vem, às vezes temos dificuldade até em reconhecer que aquilo é uma crença, que no lugar daquela podia estar outra. Né? E fazer esta investigação às vezes é mesmo difícil, sobretudo quando aqui fazendo a mega generalização, de toda ou quase toda a sociedade estar organizada de acordo com um conjunto de crenças. Mas sabes o que é tão parvo ao mesmo tempo? Porque vemos insinuação ao sexo em todo lado, certo, na publicidade, certo. no filme, o sexo e nessas piadas que tu estavas a falar. E nessas piadas está sempre presente de uma forma relativamente explícita ao mesmo tempo. Não é? E é tão curioso depois que, ok, vamos nos sentar para falar em casal sobre o que realmente... quais são as nossas curiosidades, desejos, pensamentos, o que gostamos, o que não gostamos, e que essa conversa parece ser a mais difícil de todas. Imagina, por exemplo, que tu estás num evento familiar alargado, estão muitas pessoas da tua família, e imagina que tu de repente dizes assim, acho que, não sei, acho que quero ir para o meu quarto, não apetece mais estar aqui, apetece-me estar um pouco sozinho. Pedro, queres ir comigo? Vamos um pouco para o quarto.
A maior parte das pessoas adultas iam dizer assim, estes gajos vão fazer sexo, não é? E ficava ali, se calhar havia uns risinhos, pronto. Se tu fosses explícito em relação a isso e dissesse assim, pá, agora estou mesmo com vontade de fazer sexo. Pedro, anda para o quarto, vamos fazer um pouco de sexo e depois voltamos. Para a maior parte das pessoas ia ser... Sim, até eu estou-me a rir, não é? Ia ser cringe, ia ser awkward. Mas não era a coisa mais óbvia, não era a mesma coisa que dizer assim, olha, estou cheio de fome, vou ali à cozinha comer um pouco, não é? Ou alguém diz assim, pá, hoje estás bem disposta. Sim, ontem tive uma ótima noite de sexo. Não é? Para a maior parte das pessoas isso parece que é muito tipo in the face. Sim, não é? sim, ou tal como posso contar sobre uma formação espetacular, uma viagem incrível, uma festa super divertida. Contar também sobre uma experiência sexual que me satisfez muito. Sim, ou da mesma forma que tu dizes, pá, olha, ontem à noite... quando chegou a hora de cozinhar, decidi experimentar uma coisa diferente e pus um açafrão ou pus uma coisa qualquer. E que engraçado, olha, até um prato que eu já fiz tantas vezes, pá, e saiu completamente diferente. Até, olha, finalmente os meus filhos gostaram. Isso as pessoas diriam, uau, que fixe, dá uma receita, e não sei o quê. Mas tu dizes assim, olha, opa, que engraçado. Ontem à noite, eu e o meu marido estávamos na cama e fizemos uma coisa que nunca tínhamos feito. Olha que engraçado, depois de tantos anos nunca tínhamos experimentado isto. As pessoas... provavelmente não tinham de dizer dá uma receita. Dá uma receita. Sim, mas agora até estávamos a falar de uma coisa que se calhar é um segundo passo e que mesmo assim acho que para algumas pessoas é mais fácil ter a conversa com amigos do que com o próprio, não é? Ou no caso das mulheres, com as amigas, não é? Do que com o próprio parceiro. O que aconteceu aqui neste caso que eu estava a partilhar, onde há uma pessoa que quer muito iniciar a conversa, mas o resultado foi péssimo. Sim. Porque eu acho que essa conversa, mediante o sítio onde nós estamos no nosso desenvolvimento pessoal, pode expor de uma forma quase... de uma forma brutal, pode expor as nossas fragilidades, não é? Claro. E nós não sermos incapazes de lidar com essa exposição. E também, como neste caso, acho que as questões tinham a ver com abrir a relação. E acho que aí somos grandes vítimas das crenças, daquilo que tu estavas a falar há bocado, não é? Imagino eu que a pessoa que ficou chateada, que eu acho que é mais do que chateada, provavelmente foi um grande medo, se calhar sensações de insuficiência, não é? De incapacidade, muita insegurança. Acho que nem precisas de chegar aí para a conversa ficar, para haver essa exposição, não é? Pois não. Porque pode ser uma coisa só. Imagina que durante a conversa não há nenhuma pressuposição de se calhar eu gostava de ter experiências com outras pessoas. Ou se calhar eu gostava que nós os dois tivéssemos experiências juntamente com outras pessoas. Imagina que a conversa nem chega aí. A conversa fica-se pelo, olha, eu gostava de ter mais prazer quando nós fazemos sexo. E há uma coisa que eu gostava de experimentar, ou há uma coisa que eu gostava que tu fizesses. Ou então a conversa até pode ser muito dirigida para outra, que é, olha, eu gostava mesmo de saber como é que tu te sentes quando estamos a fazer sexo. E se há olha, tu gostas daquilo que eu faço, daquela coisa que eu faço, é porque eu gosto muito de fazer, mas depois fico na dúvida se tu realmente estás a ter prazer com isso. Há coisas com que tu fantasias, que imaginas fazer comigo. Acho que essa conversa é engraçado como... Eu vou pegar outra vez na história da comida. Né? Porque eu ia dizer que noutras áreas da vida nós temos essa conversa facilmente, mas também não é verdade. Eu já ouvi pessoas que dizem, eu nunca fui capaz de dizer, sei lá, imagina que em casa é ela que cozinha mais. E ele diz, eu nunca fui capaz de lhe dizer que ela põe demasiado sal na comida. Não consigo, porque ela vai ficar chateada e ela esforça-se tanto, não quero que ela se sinta mal com isso. E afinal de contas é ela que está a cozinhar a maior parte das vezes. Dizes, como é que é possível numa relação a dois nunca não dizer isto, guardar, porque está sempre a acontecer lá dentro. Portanto, se isso não acontece às vezes em áreas como essa, imagina quando estás a falar de sexo, que é uma coisa que está mais ligada a essa fragilidade. Eu acredito que a interpretação que o outro faz, imagina, eu falo dos meus desejos como a autoestima do outro lado, todo lado até, provavelmente tem muito por onde crescer, particularmente nesta área de sexo, tende a interpretar a partilha de um desejo como uma crítica. Certo. Né? Certo. Se tu tens desejo disto, estás-me a criticar por nunca o ter feito. Exato. Exato.
e que não tem nada a ver, não é? E que por outro significado que podemos dizer aí, que fantástico, ele ou ela quer partilhar isto comigo e quer ser eu a pessoa que satisfaz esse desejo. Que honra, que privilégio, não é? Mas nem sempre é assim. Eu acho que a partir dessa abertura em termos de conversa nós podemos ligar uma série de histórias, que é, se ela me está a dizer isto é porque me está a criticar por não o ter feito. Ela provavelmente sempre pensou isso desde que se começou a relacionar comigo. Só agora é que me diz. Só agora é que me diz, logo todas as... Ok, ou então, ela está-me a dizer isto porque se calhar ela, quando esteve com outro homem, ele lhe fez isto e, portanto, eu sou menos. É isso que ela me está a tentar dizer. Então, nós depois ligamos estas histórias todas. Por isso é que este confronto é difícil, só que é um confronto espetacular com o nosso interior, não é? Em que nós realmente nos podemos ficar a conhecer melhor uns aos outros. E também aqui, depois há mais uma coisa, que é depois da pessoa partilhar um desejo, não quer dizer que eu tenho que preencher. Sim. Acho que também nos esquecemos disso às vezes. Quando alguém que nos é super próximo, ou numa relação romântica, partilha um desejo, eu continuo a poder dizer que não, né? Mas posso acolher o desejo, como tantas vezes nós temos falado aqui. E acho que também recebemos o desejo com uma certa tipo de pressão em relação à satisfação do desejo. Certo. Não é? E depois, se calhar, não tem nada a ver. Era quase como... Agora parece que hoje estou fixado nos exemplos culinários, mas era quase como se tu chegasse a casa e dissesse assim, eu gosto daquelas sobremesas assim muito elaboradas, e eu dizia, pronto, ela está-me... O que ela me está a dizer é que a partir de agora eu tenho que fazer aquelas... Eu só faço sempre a mesma tarte de chocolate. E agora vou ter que estar a fazer a porcaria das sobremesas elaboradas, que eu também gosto de comer, mas nem sei como é que aquilo se faz. E agora, eu não tenho energia, sempre que eu vier com a tarte de chocolate, ela vai dizer que eu queria era outra coisa. Agora eu começo a contar esta história. É por isso que é tão difícil receber esta cena. Principalmente, acho que se tu me falas de uma coisa que, por exemplo, eu nunca fiz, ou que não me sinto à vontade a fazer, ou não tens a experiência não, a fazer, não tenho experiência, então liga essa insegurança, não é? Então se vier acompanhado de porque eu fiz isto com outra pessoa e gostei muito, então aí acho que pode ser mesmo difícil lidar. Sabes que eu no outro dia fiquei surpreendido, estava num dos livros da Esther Perel, que eu acho que até já falamos sobre isso aqui no podcast. Ela estava a falar sobre um mecanismo que é quase um automatismo de quando acontece numa relação a dois, quando acontece um episódio de infidelidade, não é? Em que a parte que se sente traída de repente descobre, ou porque a pessoa conta, ou porque descobriu de alguma forma que o seu companheiro, a sua companheira teve uma relação com outra pessoa. E que ela está a dizer que os homens, havia aqui uns padrões por género. Não era igual para toda a gente, mas havia assim uns padrões. Que era, os homens tendem a ficar obcecados inicialmente com detalhes. O que é que fizeram? O que é que ele fez? O que é que fizeram? O que é que fizeram? Tiveste um orgasmo? Ele veio-se. A pila dele é maior que a minha. Tipo coisas assim. É que a outra pessoa do outro lado entra a pensar, qual é a importância desta cena? O que é importante é que eu interagi com a outra pessoa. Ok, claro que isso tem relevância. Agora, se a pila era maior ou mais pequena, para que é que se interessa? Mas de onde é que vêm essas perguntas? Essas perguntas vêm todas do mesmo sítio. Que é, vêm de uma ideia de masculinidade tóxica e de insuficiência. Que é aquilo que eu mais queria ouvir era lá dizer, não, foi uma porcaria, tu és muito melhor, tu dás muito mais prazer. Não é? A pila dele mais pequena. É quanto que se nós estivermos mesmo curiosos pelo outro, as perguntas vão ser mais do género, o que é que te moveu a fazer isso? Como é que tu te sentiste? Claro que isto é... Que necessidade sentiste que foram satisfeitos? Certo. E no limite, se estivéssemos muito abertos em relação a isso, provavelmente não será nesse primeiro momento, seria dizer, olha, mas aprendeste alguma coisa sobre a tua sexualidade que possas partilhar comigo e que possa ser bom para nós saber? Ambos sabermos isso, não é? Mas isso é alguém que tem o trabalhinho feito para poder fazer essa pergunta. Sim, isso em princípio seria um bocado irreal isso acontecer. Logo assim, mas pode chegar até aí, não é? Sim, mas esta ideia... Os nossos medos existenciais andam muito em redor do medo de não ser amado e do medo de não ser suficiente. Certo. Ora, quando nós estamos a falar de sexo, não que isto seja natural, acho eu, mas é por causa das ideias todas que nos foram inculcadas. Nós achamos que isso é um momento onde estas duas coisas são postas à prova. Porquê?
se eu não for suficientemente bom a fazer sexo, ela não vai gostar de mim e ele não vai gostar de mim. Não me vai amar e vai achar que eu não sou suficiente. Logo, os meus 2 medos mais profundos são expostos brutalmente. Então, o que é que fazemos? Primeiro, geramos enorme ansiedade em relação a esse momento, não é? Portanto, é um momento de grande ansiedade. Às vezes damos uma importância demasiado grande ao momento, que ele às vezes nem precisava de ter uma importância tão transcendente, Certo. quando comparado com outras coisas numa relação a dois. E depois estamos, como é que se diz, self-conscious, estamos o tempo todo a pensar, será que ela está a gostar? Será que eu sou suficientemente bom? Se calhar tinha que fazer com mais força, não sei o quê. Pá, em vez de lidarmos com todos estes desafios da forma óbvia, que era comunicando, perguntando, partilhando. Então fugimos a isso. Então, às vezes há pessoas que têm relações, e algumas pessoas que nos podem estar a ouvir podem dizer assim, olha, a minha relação é desse género, ou era desse género. Podem fazer sexo durante anos e anos sem nunca falarem sobre isso. É uma coisa que acontece. Não é? Sim, é difícil falar sobre algo. Portanto, depois vai ser fácil falar publicamente, como estavas a propor, mesmo que seja num grupo de WhatsApp, ou sem ser... Eu não estava a partilhar a dificuldade que existe em falar Certo, publicamente, certo, não pois é vai que ser tem que fácil. ser falado. Não é fácil para mim, é fácil para ti falar sobre isso. Não, é mais fácil. Sabe, uma das razões que para mim, agora podemos falar disso também, é a minha insegurança em relação às inseguranças dos outros. Certo. Nesse tema, porque... Que é uma insegurança tua. Acaba por ser uma insegurança minha, mas dependendo do ambiente, dependendo das pessoas, posso ter muita facilidade. Certo. Não é? Certo. E outras não é bem uma dificuldade, mas é um cuidado. É um cuidado. Só que esse cuidado às vezes pode ser... Eu lembro-me há uns anos, estava reunido com a minha equipa na Life Training e estávamos a fazer assim uma avaliação dos nossos cursos, das nossas palestras, e eu lembro-me de ter tido este momento assim de clareza, que é, nós vamos para cima do palco, e neste caso até estava a falar muito de mim como palestrante e formador, eu vou para cima do palco e falo às vezes com tanto detalhe e intimidade, de tanta coisa no nosso intelecto, falo das relações, falo do trabalho, falo de tantas manifestações psicológicas, falo do dinheiro, da relação com o dinheiro, e esta coisa que é tão importante normalmente não é assim muito explícita. E qual era a minha justificação? Exatamente a que tu deste, que é, eu não estou 100% à vontade, mas sobretudo não estou à vontade por achar que as pessoas não estão à vontade. Então que isto vai ser assim um bocado, tipo... Principalmente quando é um ambiente onde não é isso que as pessoas procuram, não é? Porque tu tens sexólogas no Instagram que partilham imenso. Certo. Por alguma razão, a maior parte são mesmo mulheres, que acho giro. Mas mesmo, partilham imenso. Mas mesmo assim recorrem muitas vezes a uma cena tipo na brincadeira. Sim, que eu ia chegar. Há uma assim brasileira que eu gosto muito, que é assim mais séria, muito natural. Há outras que é muito... Então, sim, temos que falar das coisas. Mas mesmo assim, é um contexto onde as pessoas procuram propositadamente o tema. Certo. Não é? Mas é como estás a dizer, se eu estiver num grupo, imagina que estou com um jantar com os amigos, falo facilmente sobre comida que foi cozinhada, não é? Ou sobre o treino que fiz durante o dia. Ou sobre como é que o teu filho está a lidar com a escola nova. Mas quando surge o tema sexo, normalmente é assim escondida por palavras diferentes. Falar na mais brincadeira, baixo, ou às vezes mudar o tom de voz. Sim, e fazer assim umas caretas. Estamos com umas dificuldades agora. Não está a correr muito bem. Estávamos ali, não é? Sim. Mas é difícil, acaba por ser uma conversa. Agora, é difícil. Pergunta, é desejável? Ou seja, o que é que nós ganhamos? Porque tu trouxeste para aqui uma ideia, não é? Um pressuposto. O pressuposto que é aparentemente difícil falar sobre estes temas de forma aberta, em ocasiões sociais e familiares, e depois até fomos mais longe. Sim, até na intimidade é difícil falar sobre a intimidade. Agora, isto é uma coisa que é difícil e ainda bem que é assim, ok, deixa estar, não mexe, ou pelo contrário é desejável falar mais sobre isto? Eu acho que... O que é que tu ganhas em falar mais sobre isso? Acho que ganhas mais honestidade e verdade e alinhamento e clareza e bem-estar.
Essa é a minha crença. Não é? E crias oportunidades de aprendizagem. E crias Se é uma grandes coisa que te oportunidades interessa. de aprendizagem e crias muito maior autoconhecimento. Não é? Se tem nestas partilhas com os outros, discussões, aprendizagens que se fazem não é? Nas conversas, posso aprender muito sobre mim. Se calhar emoções que eu tenho de insuficiência e insegurança podem ser curadas, digamos assim, nestas conversas. Eu acho que há imensos benefícios sobre falarmos sobre o nosso prazer, por exemplo, sobre o desejo. E isso são, por exemplo, uma conversa que acho que é uma coisa que é importante saber, por exemplo, nas relações a dois, entre homens e mulheres, sobre desejo. Se eu souber que 75% dos homens normalmente têm um desejo sexual muito espontâneo, mas apenas 15% das mulheres têm isso. Eu acho que é mais ou menos, eu salvo esses números. E que a maior parte das mulheres, o desejo sexual é um desejo responsivo, não é? Ou seja, tu começas a falar comigo, começas-me a tocar, começas a mostrar o teu desejo espontâneo, desperta o meu desejo. Não é? Saber isso, para muitos casais, acho que é muito bom. Para o homem não sentir que se calhar sou sempre eu que inicio e tu nunca mostras desejo por mim assim espontaneamente. Perceber que isto é algo comum e até pode haver ligações aqui biológicas de evolução, o porquê disto, não é? Porque as mulheres colocam historicamente e biologicamente, mas mesmo agora, muito mais em risco no ato sexual. Fazer sexo é um risco muito maior para uma mulher do que para um homem. Não é? O risco de engravidar, as complicações que podem haver, é que tudo que já sabemos. Mas este tipo de coisas nós ficamos a saber, podemos ler, claro, mas também quando falamos, posso falar sobre isto e pensar, ok, como é que eu posso estimular mais o meu desejo espontâneo? Isso é possível ou não? Sim. Pronto. É tão... fica tão mais fácil quando conseguimos falar das coisas abertamente. Sim, até porque quando nós não falamos das coisas abertamente e chega a um ponto em que eu necessito mesmo mais informação sobre isto, não é? Vamos para a internet, fazer buscas, vamos... Não é? Acho que, e depois às vezes acabamos a aprender com coisas que não são muito reais ou que não são muito úteis. Sim, e também sabes, se a nossa única referência em relação à vida sexual dos outros é pornografia ou programas ou filmes, não é? Séries de sexo, se a minha única referência é essa, não é? Vou contar muitas histórias na minha cabeça. Vais contar muitas histórias sobre como é que deveria ser o sexo, sobre a qualidade do teu sexo por comparação com aquilo que tu vês. O aspecto da minha vulva, ou vagina, e o aspecto do pênis, e disto, e aquilo, não é? Certo. Essa única referência é essa. Certo. Isso pode fazer com que algumas coisas que são estatisticamente normais sejam experienciadas por quem lida com essa normalidade como anormais, não é? Por exemplo, isso foi uma coisa que eu não sabia, também nunca tinha pensado muito sobre isso, mas li no outro dia um pequeno artigo em que se falava sobre o número crescente de raparigas jovens que querem fazer intervenções plásticas, não é? Para alterarem o aspecto da vagina. E da vulva. Dos lábios. Dos lábios, sobretudo. E na maior parte dos casos, a história que contam é os lábios são demasiado grandes. Porque elas estão a comparar com alguma coisa que vem. Só que, estatisticamente, para a maior parte destas raparigas, foi o que eu li, não é que eles sejam grandes, eles são normais. Certo. Só que o que é que elas veem quando veem alguma coisa na televisão ou quando veem um filme? Porque é com isso que vai ser a comparação, não é? Isso é igual para os homens, por exemplo, com o tamanho do pénis. Isso é igual, por exemplo, para os homens quando estão a lidar com dificuldades de ereção ou de ejaculação precoce, que acontecem com uma parte significativa dos homens em alguns momentos da sua vida.
Só que quando a pessoa está a experienciar, sente-se muito sozinha, que eu sou diferente dos outros. Sabes que eu acho que não é a mesma coisa ler na net ou ouvir um especialista dizer que é normal. Ou ouvires uma pessoa real, ou ouvires o teu colega de trabalho a dizer assim, não é? O teu colega de trabalho a dizer assim, epá, eu também ultimamente tenho muita dificuldade com uma ereção, ou tenho e depois desaparece, olha, passei por um momento da minha vida em que isso se transformou num grande problema, e depois a pessoa até falar-nos como é que isso deixou de ser um problema, ou continua a ser, de repente tu sentes-te humano, não é? Exato, sim, e que nos podemos encontrar nessa mesma dificuldade. Sim. Ou a solução dessa dificuldade pode residir aí. Ou mesmo que a outra pessoa não tenha uma dificuldade parecida com a tua, ou não tenha... Tem outra dificuldade qualquer. Tem outra dificuldade qualquer, que se calhar tu não tens. Insegurança ou tem qualquer. insegurança, e de repente começas a entender que nós somos todos muito parecidos, ou não é? uma experiência qualquer para partilhar. E isso faz-nos deixar de sentir sozinhos. E eu acho que muitas pessoas sentem-se muito sozinhas em relação ao sexo. Porque, apesar de ser uma coisa que fazem ou podem fazer com outras pessoas, como estão em tensão naquele momento e depois não falam sobre isso, apesar de ser uma experiência com o outro, é uma experiência solitária. Não é? Agora estou eu aqui sozinha a pensar nas minhas cenas, não é? Agora estou eu aqui a lidar com o facto, por exemplo, de quando faço sexo com ele nunca tenho um orgasmo. Pá, só não sei como falar com ele sobre isso, não sei como lidar com isto, e agora vou contar isto a quem? E agora fica aqui dentro. Bem, se for uma coisa suficientemente importante, agora vai ficar aqui a germinar, não é? Ou ele que anda a contar a história a ele próprio, que ela já não quer fazer sexo comigo, nunca inicia. Não, ou ela toca-se para chegar ao orgasmo, portanto Sim. não deve ser suficiente. Não sou suficiente. Ou ela achar que está alguma coisa mal com ela por fazer isso. Sim. E eu concordo contigo que, claro que às vezes leres um artigo, veres uma estatística e dizes assim, ok, aparentemente há muita gente que lida com isto, é uma coisa, mas falar com pessoas reais, eu acho que é quando tu te sentes finalmente visto, não é? E sentes-te... E entendido. Agora, como é que nós podemos fazer todos para dar esse passo de normalizar a conversa sobre sexo ou falar sobre sexo quando isso é relevante, não é? Não é necessário falar disso a toda a hora e em todos os contextos. Embora as pessoas pensem sobre isso quase a toda hora, quer dizer, digo eu, há uma estatística também à volta disso, não é? O número de pensamentos sobre... Sexo. Tu partilhaste isso. Se partilhei, já não lembro qual era a estatística. Okay. Anyway. Mas a maior parte das pessoas tem muitos pensamentos sobre sexo ao longo do dia. E claro que eu entendo e também sinto que é uma conversa íntima, não é? Tal como outras coisas que são íntimas, que nem toda a gente merece, entre aspas, que eu partilhe com elas. Certo. Nem toda a gente merece a tua partilha íntima. Exato. Mas algumas pessoas na minha vida merecem essa partilha íntima. E acho que o primeiro passo mesmo é essa proposta. Olha, sabes uma coisa, Pedro? Tenho andado aqui a pensar imenso sobre sexo ultimamente e preciso assim de desabafar com alguém e para falar com alguém sobre isso. Estás disponível? Sim. Mas olha, eu ainda fiquei aqui à volta da cena do íntimo. Do que é íntimo? Porquê? Uma coisa é tu descreveres alguém com intimidade, o que é que tu fazes? Até porque se fazes sexo com outra pessoa, tu quando estás a revelar a tua intimidade, também estás a revelar a intimidade do outro. Não é? E eu acho que isso é uma coisa aqui muito relevante. Claro. Que é, se eu estiver a contar a alguém uma experiência que tive contigo, eu também estou a falar sobre ti. Pronto, daí também este cuidado nesta partilha. Mas eu acho que isso é uma coisa, assim, o detalhe, o expor muito os sentimentos, isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho que não é íntima é a cena de sim, eu faço sexo. Essa parte eu acho que não é íntima, é o que é. É a mesma coisa que dizer, ok, é expor com intimidade, dizer, sei lá, eu normalmente não tomo um pequeno almoço, só a minha primeira refeição do dia é o almoço. Imagina, isso é expor a minha intimidade, embora seja uma coisa só minha. Mas é expor a intimidade. Sim, não sei, é intimidade porque a crença é que é isso íntimo. Imagina, eu dizer que eu gosto de comer cachorros vegetarianos. É uma coisa diferente eu dizer gosto de fazer sexo oral. É mais íntimo por causa do enquadramento sim, mas aquilo cultural que isso tem. Não é? Podia não ser, é isso que estás a propor. Sim, pega nessa história do vegetarianismo, que é,
eu dizer a alguém que sou vegetariano ou sigo uma dieta vegetariana, pá, eu acho que isso não é íntimo, é uma coisa. Agora, por exemplo, eu digo isso a qualquer pessoa. Agora, explicar com detalhe as razões pelas quais eu sou vegetariano, isso já não faço com qualquer pessoa. Porque isso é tocar no meu íntimo, Certo. isso tem a ver com as minhas crenças, os meus valores. Embora as pessoas tendam Sim. a fazer essa pergunta. Ok, mas as pessoas podem fazer essa pergunta, mas eu só vou expor isto se eu sentir que a pessoa merece que eu me abra dessa Certo. forma, porque já houve situações onde eu me abri e depois assim, estou aqui a partilhar uma coisa que é tão importante para mim, que é tão íntima para ela mim, está a receber isso e ela desta e ela forma. está na brincadeira a dizer, tu tens a comer um bom bifinho, não sei o quê. Pá, é a mesma coisa com a sexualidade, que é uma coisa é eu dizer, sim, eu faço sexo, ou sei lá, até no limite, sei lá, dizer assim, eu fiz sexo ontem, sei lá, uma coisa desse género. Isso não é assim uma coisa muito íntima. Agora, entrar no detalhe, ou como é que eu me sinto, ou o que é que eu gosto de fazer, aí sim, acho que já é uma intimidade que não tem a ver com ser sexo, tem a ver com ser uma coisa minha. Né? E que isso eu vou partilhar com quem merecer, com quem eu achar que pode acolher esta informação íntima, respeitando a intimidade da partilha. Né? É por isso que eu, sei lá, quando tu podes fazer um comentário geral a outra pessoa sobre, sim, eu tenho algum dinheiro, ou poupei algum dinheiro ao longo do último ano, mas dizeres como é que tu poupaste, exatamente quanto dinheiro tens, aí já isso é uma coisa mais íntima, ou como é que tu te relacionas com o dinheiro, isso é uma coisa mais íntima, não vais provavelmente dizer a toda a gente, porque é que não dizes a toda a gente? Porque sentes que é uma coisa muito minha. É nesse sentido que eu acho que o sexo não é diferente das outras coisas. O que eu noto é que nem a cena mais abstrata, de sim, eu faço sexo, mesmo isto é, foda-se, melhor não falar sobre isto. Não é? Começa a desejar que puseste desodorizante aquele dia, não é? Sim, Quando é para falar porque fico nervoso por causa disto. Sim, mas tu começaste este rant aqui agora a falar sobre isso, mas isso é desejável? Certo. Mas qual é a tua resposta a essa pergunta? E eu tenho a certeza que é desejável, porque eu acredito que o nosso maior desejo, o nosso desejo mais íntimo é sermos vistos e respeitados tal como somos. Ora, se há uma coisa que é... Porque repara, sexo pode ser zero importante para mim. Eu posso ser uma pessoa assexual. Que pá, isso não me interessa, não me desperta, não me diz nada. Não me diz nada, não aquece nem arrefece. Okay? A mim diz-me bastante. Qual seria o contrário de assexual? É sexual. Portanto, eu sou... És praticante. E eu sou uma pessoa sexual. E isso tem uma importância grande para mim. É. Logo, se eu não mostrar essa parte de mim, eu nunca me posso mostrar tal como sou. Se o meu maior desejo é ser visto, como raio é que eu vou conseguir cumprir o meu maior desejo se eu não dou o passo que permitiria o desejo ser cumprido? Então eu acho que é isso que é. As pessoas, elas fecham, mas ao mesmo tempo há aqui um desejo inconsciente de manifestar. Pois, exato. Estou a pensar que se às vezes as pessoas... Se alguém acha que se eu levantar a questão do sexo agora, que isso quer dizer que eu quero alguma coisa aqui nesta situação, achas que há este tipo de associações às vezes? Acho não é? O que é que te impede? Lá está, porque disparam muitas histórias e tu em qualquer outra área da vida tu podes, sei lá, eu agora começo a dizer assim, porque eu tenho este dinheiro no banco e agora estava a pensar em comprar um carro e custei este dinheiro. E tu dizes, este tipo está a falar comigo sobre isto, porquê? Deve haver alguma razão para isto, não é? E começas a fazer perguntas. Agora, se for sobre sexo, a maior parte das pessoas não vai fazer perguntas de follow-up. Certo. É por isso que muitas vezes fica esquisito, não é? Porque aquilo que eu noto, e isso são conversas que às vezes ocorrem quando estás a fazer acompanhamento com um cliente, quando eu estou a fazer coaching, não é? E aquilo que eu noto é que às vezes as pessoas ficam até surpreendidas quando tu lidas com isso com naturalidade. Quando a pessoa diz, estou aqui com um problema, nem sei muito bem. Diz assim, ok, não, é uma coisa de sexo. Ok, de sexo o quê, especificamente? Não, é que eu estou, não sei, estou aqui com uma dificuldade. Ok, eu tenho dificuldades quando estou a fazer sexo. Qual dificuldade? E quando tu mostras que há naturalidade nisso, não... Eu já tive pessoas a contarem uma coisa e estarem à espera de alguma... Lembro-me de uma situação em particular em que um cliente me contou uma coisa e depois disse, Pedro,
não reages? Não achas que é estranho? Não achas que é uma tara? Não achas que... Não, quer dizer, como é que te sentes em relação a isto? Ele, quer dizer, eu sinto que para mim é normal. Ok, pronto. Então, pá, mas faz outra... Pronto, e depois aquilo acabou por ser uma ação muito interessante e acabamos por, acho que por fazer ali progressos grandes. Só que acho que nós podemos começar por trazer naturalidade para a conversa. Okay? Mas para isso, se calhar há Sim, claro que há aqui um primeiro passo, porque eu estou aqui a partir do princípio destas minhas observações, é que as pessoas têm um desejo de falar mais sobre sexo. Noto isso, têm esse desejo, mas não conseguem. Se eu sentisse ou observasse que as pessoas não têm esse desejo, não estaríamos aqui a ter esta conversa aqui agora. Portanto, acho que estamos aqui com este pressuposto que existe um desejo generalizado de falar mais sobre o tema. Porque também sei que há muita gente que cusca, não é? Vêem estas páginas de Instagram sem fazer nenhum comentário, nem partilham com o parceiro. Dos nossos episódios mais ouvidos foi um outro episódio sobre sexo, o Let's Talk About Sex, que nós fizemos, não é? Está assim... com disparado assim, não é? O número, isso quer dizer alguma coisa, é? E em 2 anos e tal, 3 anos de podcast, 3? Vai fazer 4. Vai fazer 4, exato, faz 4 em novembro. Agora neste. Pois é, 4 anos. Não noto diferença nenhuma assim na facilidade / dificuldade. Não. Eu noto uma coisa que também, se calhar já era outro episódio, não é? Mas noto que gerações mais novas têm uma aparente facilidade em falar sobre isso. E digo aqui aparente, que é quase contra a cultura, que é, não se fala sobre isto, então eu vou falar, pumba, logo para cima da mesa. Só que isso não quer dizer que a pessoa realmente esteja à vontade ou que realmente consiga expor a forma como se sente. Mas há assim uma aparente, não é? Às vezes em páginas da pessoa, logo a primeira coisa que diz é sou sexualmente fluido ou sou pansexual, é logo assim, pumba, para cima da mesa, não é? E relações abertas. Que é mais uma questão de identidade, no fundo. É mais sobre identidade, sobre sexualidade. Acho que isso dá provavelmente aqui outra conversa. Mas olha, assim, acho que chegando aqui ao final da nossa conversa sobre isto, eu acho que parece que nós os dois estamos de acordo que a nossa percepção é que a maior parte das pessoas gostaria de falar mais sobre isto. E que beneficiariam em falar mais sobre isso. Portanto, nesse sentido seria desejável. Não é? E sabes uma coisa que eu noto que as pessoas têm, tu mencionaste um bocadinho esse bocado não é só uma questão de nós partilharmos o que se passa nas nossas fantasias, nos nossos pensamentos ou na nossa vida sexual. E também sabemos que podemos fazer perguntas às pessoas que nos são próximas. Não é? Tu propuseste no próprio, não é? Numa relação sexual entre 2 pessoas, fazer esta pergunta que tu gostas, não gostas, isto, aquilo. Mas também podemos fazer, olha, há uma amiga que tem, olha, sabes, eu estou com a dúvida, quando faço isto, não sei se estou a fazer bem ou mal, tu tens algumas dicas para dar, whatever, né? Mas que também há uma curiosidade em relação à outra, de podermos fazer essas perguntas. Sim. Sim. Sim, e quando se cria um contexto onde as pessoas se sentem não julgadas e ultrapassam esta crença de que eu não posso falar sobre isto porque incomoda os outros, quando isto fica ultrapassado, as pessoas falam com naturalidade, de uma forma leve e divertida, e onde também conseguem aprender logo depois de terem experiências mais interessantes. E fica divertido e leve e não pesado e muito tabu e muito estranho. Sim, pelo contrário. Por isso eu acho que é desejável e acho que até para muitas pessoas vai ser, é catártico, não é? A pessoa liberta uma coisa que anda carregada durante muito tempo. E muitas destas coisas que nós carregamos, este tabu, é um tabu que é nosso, mas também que é transgeracional, não é? Agora podemos... Está no inconsciente coletivo. Está no inconsciente coletivo. Isto são séculos de opressão em relação à questão sexual. Pronto, sabemos que a maior parte das religiões teve aqui um peso importante nesta formatação de que isto é errado, é sujo, ou não é para te falares.
Só que nós estamos no ano de 2021 e acho que cada um de nós pode, nos seus círculos, ir dando uns passos. E se cada um der os seus passos, daqui a algum tempo temos todos uma vida mais mágica em relação a isto também. E sabes mais uma razão para falarmos mais sobre estes temas e mais abertamente, tem a ver com a emancipação da mulher, no geral. E tem a ver com um desfazer de um patriarcado que eu acho que está na raiz deste vou chamar problema. Sim. Assim, só mesmo para terminar, aquilo que eu observo é que quando as pessoas se envolvem no sexo de forma quando se conseguem libertar das suas crenças e dos seus medos e se entregam ao sexo, há um momento que pode durar segundos, minutos ou horas, mas ali durante um momento as pessoas são completamente livres. E nada assusta mais alguns seres humanos do que os outros seres humanos serem totalmente livres. Então, porque quando o outro é livre, eu não tenho possibilidade de o controlar. E se não tenho possibilidade de o controlar, ele não só é livre, como se torna imprevisível. E isso é muito assustador para muitos seres humanos que procuram controlar, vão sempre em busca da regra, do tem que ser assim. Não é? Inventaram esta cena das regras divinas, que dá mesmo jeito de dizer, não fui eu que inventei, foi Deus que comunicou. Dá mesmo jeito isto para controlar os outros, só que coloca-nos a todos nós a viver uma vida que ela é pela sua natureza, é mágica, só que se transforma numa prisão. E acho que estas conversas como aquela que nós estamos a ter hoje pode ajudar a desfazer esta ilusão desta redoma e podermos só viver com leveza também esse lado tão bom das nossas vidas. E os nossos filhos também beneficiarão. Os nossos filhos e as pessoas que bebem no nosso exemplo também beneficiarão, porque nós estamos aqui todos a influenciar-nos mutuamente, não é? Portanto, falar com um bocadinho mais de naturalidade e à vontade sobre as coisas, mesmo que às vezes seja, ok, há aqui um pequeno passo a falar sobre isto. Só que depois eu sinto mais liberdade e os outros também sentem mais liberdade. Desde que isto seja feito com calma, não é? Respeitando o ponto onde o outro está em relação a isto. Não é através de choque que se cria esta transformação, é através de ligação e aproximação. E há muitas formas de falar, como tu estavas a dizer, não é? Não é necessário falar sempre com muito detalhe íntimo. Mas falar sobre é uma boa coisa. Sim. Bom, obrigado por teres trazido este tema gostei muito desta conversa. Voltaremos a este tema. Voltaremos, certamente. Sim, gostava de pedir aqui a quem ouve para partilhar connosco no nosso grupo do Telegram que tipo de pensamentos e reflexões e questões surgiram durante esta nossa conversa. Então, partilhem connosco no grupo do Telegram que tipo de pensamentos, reflexões, questões que vos surgiram. No grupo do Telegram não conseguem fazer isso de forma anónima, não é? Que é uma coisa que muitas vezes se quer fazer quando se fala destes temas, ter a certeza que se pode fazer de forma anónima. Olha, mas acho que vocês têm coragem para partilhar. Já agora agradecer a toda a gente que está no nosso grupo do Telegram e que tem estado a responder às perguntas que nós temos colocado lá, nomeadamente às pessoas que nos enviaram perguntas para próximos episódios que nós vamos gravar, respondendo às perguntas que nos fizeram. Portanto, se ainda não fazes parte do grupo do Telegram, é só ir ao Telegram, procurar inspiração para uma vida mágica, podcast IVM. Ou enviar-nos uma mensagem que nós enviamos-te o link. O link também está nas notas deste episódio, na plataforma em que costumas ouvi-lo. E junta-te a nós. Inspiração para uma vida mágica. Vamos fazer sexo agora? E agora não, Mia. Agora não, tenho outras coisas marcadas. Obrigada. Obrigado.